O Datafolha foi a campo fazer uma pesquisa sobre a aceitação do governo Lula. E o número que foi divulgado, os números que foram divulgados, é extremamente preocupante e assustador. Apenas 24% das pessoas entrevistadas apoiam Lula e o seu governo. Já fiz um vídeo sobre esse assunto e vale a pena bater na tecla novamente. Minha amiga e meu amigo, se a Datafolha, o Instituto Datafolha falou que é 24, acredite, está na casa de 18, 19, oscilando nessa faixa, 18, 19, quem sabe até menos. Todos sabemos que o Datafolha é um instituto de pesquisa que não preza pela honestidade intelectual e está sempre vendendo números. Acredito que a situação é bem pior, mas vamos trabalhar dentro dos 24. 24% de aprovação em um país sério, nenhum governo se sustentaria. Não. É uma lástima em todas as áreas. O governo é reprovado em todas as áreas. Olha só, Lula estava mal das pernas, resolveu trocar de ministro das Comunicações. Trouxe para ser ministro das Comunicações o marqueteiro Sidônio Palmeira. E o Sidônio Palmeira está com uma missão muito espinhosa, que é melhorar a imagem de Lula. E isso é praticamente impossível. Porque o que vai melhorar, o que poderia, acho que agora é tarde, o que poderia melhorar a imagem de Lula é trabalho prestado, entregas, que pudesse chegar na ponta e as pessoas sentir, ver, poder notar. Nada disso acontece. O Lula, ao invés de trabalhar, ele resolveu trazer um marqueteiro, que hoje funciona como ministro da propaganda política e eleitoral do PT e do Lula, o chamou para fazer o quê? Uma maquiagem na sua imagem, tentar enganar o povo. E a primeira ideia, tola, e graças a Deus, que o Sidônio teve, é propor ao Lula que rodasse pelo Brasil, visitando o Brasil. Só que tem um detalhe, senhoras e senhores. Lula, conforme eu falei, não tem o que entregar. E a única coisa que ele consegue fazer nesses eventos que ele realiza, esvaziados, com a plateia mínima, adestrada, de militantes, geralmente do MST, é falar besteiras. É fazer deboche, piada, querendo ser ridículo, apelando para o populismo barato, achando que assim está falando a língua do povo e dessa forma vai trazer o povo de volta. Só que os brasileiros hoje têm as redes sociais para replicar as besteiras que ele faz e fala. Ou seja, cada evento, quer seja na Bahia, quer seja no Pará, quer seja no Amapá, pinça as besteiras ditas e replica nas redes sociais. E aquilo que ele pensava que seria favorável acaba sendo desfavorável. Mostra a face patética dele. Mostra que ele, se não tiver sob efeito de alguma bebida alcoólica, está em um profundo estado de insanidade mental, porque o que ele faz e fala não é normal. Tudo o que ele tem feito até aqui tem atingido em cheio, em especial, a base dele, os mais pobres, cortando benefícios vitais, como permitindo o aumento dos preços dos alimentos, cortando parte do Bolsa Família, auxílios sociais como Vale Gás e outros,
Então, ele está na contramão da realidade, está ultrapassado, estereotipado, e por essa razão está numa queda livre, não tem mais como segurar. Lamentavelmente, ainda falta quase 2 anos para ele partir, se for seguir o curso natural da política. Fato é que, minha amiga e meu amigo, acabou. Aliás, o governo Lula acaba sem ter começado, deixa de ser sem nunca ter sido. Já entrou fazendo cacas, desmanchando aquilo que de bom o governo Bolsonaro fez, destroçando o Estado. Num populismo barato, numa hipocrisia desmedida e com a cabeça lá nos anos 80. Para ele, o Muro de Berlim não acabou e a União Soviética não se dissolveu. O discurso é patético, ultrapassado, antigo. As ações são lesivas à pátria. A melhor coisa que Lula poderia fazer diante desses números, que só tende a cair e muito mais, é um bem para o Brasil. Ele poderia convocar toda a imprensa, sem dizer qual seria a pauta, diante daquele monte de microfone numa coletiva, pedir desculpas à nação brasileira por ter parasitado, por ter roubado, por ter pilhado, por ter praticado atos de corrupção, por ter aumentado a fome, o desemprego, a pobreza, pedir desculpas à nação brasileira. E depois, anunciar para o bem geral da nação a sua renúncia. Se ele fizesse isso, seria pelo menos uma coisa boa que ele teria feito em sua vida em prol do Brasil e dos brasileiros. Renunciar. E uma vez renunciando, ia poupar o Brasil de ir para as ruas, como está programando para o dia 16, pedir o seu impeachment. Lula poderia baixar as armas, recolher a sua insignificância, deixar os brasileiros sonhar com dias melhores. Dias melhores que Lula e o seu bando estão sempre sabotando. E vai viver a vividinha dele, o resto de vida tosca e miserável. Vai curtir os netos, curtir a esposa, curtir aquilo que ganhou na vida pública, só Deus sabe como, e deixar os brasileiros sonhar com dias melhores, porque com ele é impossível. Renúncia seria a melhor e única coisa que Lula poderia fazer para o Brasil e os brasileiros ao longo dos seus quase 50 anos de parasitagem nos cofres públicos. Esses quase 50 anos mentindo para o povo, esses quase 50 anos enriquecendo, não os trabalhadores, mas sim aqueles que o cercam. Renúncia seria a coisa mais acertada. O governo de Lula é insustentável a essa altura. Não goza de apoio popular, não tem um plano de governo, não tem apoio no Congresso e nem uma ideia na cabeça para pôr em prática. O governo Lula é um natimorto. Natimorto, ou seja, nasceu morto. E hoje é um cadáver em adiantado estado de decomposição que precisa ser sepultado. Se não for por eles, será pelo povo, a partir do dia 16 de março, próximo, em que os brasileiros vão para as ruas pedir o impeachment desse que é o maior inimigo do Brasil e dos brasileiros. Renúncia já, para evitar algo pior para o nosso povo.